Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula de redação. E se você ainda não viu a aula anterior, que foi sobre introdução, eu sugiro que você pause esse vídeo, volte lá, porque de muita pouca coisa adianta um desenvolvimento adequado se a sua introdução não estiver adequada. Aproveitando o gancho, hoje nossa aula será sobre desenvolvimento de uma redação. E eu espero que vocês gostem. Se vocês ainda não seguem o Projeto Evolução no Instagram, corre lá, vou deixar o link aqui na descrição, juntamente com o link do Drive, onde terá o material disponível para vocês e também uma proposta de redação da semana, tá certo? Então, começando a nossa aula sobre agora a estrutura dos desenvolvimentos. Bom, sabemos que na estrutura do Enem é uma estrutura rígida, né, que opta por 2 parágrafos de desenvolvimento. No entanto, alguns concursos não possuem essa regra rígida, porém, eu sugiro uma sugestão pessoal, na verdade, que vocês fiquem com 2 parágrafos de desenvolvimento. Porque se for 3, talvez o texto fique muito longo e vocês não tenham desenvolvido amplamente, de maneira completa, alguma ideia exposta. Falando sobre ideia, é importante que em cada parágrafo de desenvolvimento tenha uma ideia concisa e desenvolvida. Lembra porque eu falei que era importante você dar uma olhada na aula de introdução? Porque lá na introdução eu expliquei, dentre várias outras coisas, que as ideias que você expõe na sua introdução devem estar desenvolvidas nos parágrafos posteriores. Tá certo? Bom, ainda sobre a estrutura dos desenvolvimentos, você deve fazer em cada parágrafo de 3 a 4 períodos, que são frases com ponto final, para dar uma fluidez ao seu texto, certo? Então, nada de período único, certo? Porque suas ideias vão ficando emboladas e sua progressão de ideias é comprometida. É importante vocês terem em mente, como uma dica, né, de que cada parágrafo, cada desenvolvimento possui a mesma estrutura, digamos assim, que uma redação inteira. Ou seja, em seu desenvolvimento você deve apresentar, né, a sua ideia central, que vai ser a partir do tópico frasal, que é uma frase síntese da ideia central, e depois você vai justificar, né, a sua argumentação. Isso seria a fundamentação da sua redação, que seria o desenvolvimento, né? E depois você deve concluir. Isso tudo para que sua redação fique tudo bem amarrado, né? E por falar em ficar tudo amarrado, você deve se lembrar também dos ganchos semânticos entre os períodos do seu parágrafo, né? Utilizar conectivos. E não só entre os períodos, mas também entre os parágrafos, né? Para que sua redação realmente fique toda amarradinha. Agora vamos aos tipos de argumentação. Temos a exemplificação, a comparação, a enumeração, a argumentação pautada na causa e no efeito, na alusão histórica e na contraposição. Vamos para a exemplificação. Como é esse tipo de argumentação? Você argumenta com foco principal em um exemplo específico, certo? Temos como exemplo aí. A exemplo disso, percebam que não é para fazer isso na redação de vocês, repetir muito alguma palavra, né? Utilize sempre sinônimos. Mas vamos lá, continuando. O movimento feminista expõe o machismo ainda presente e enraizado na sociedade por meio de manifestações e lutas diárias. Percebam que é um exemplo específico sobre o movimento feminista. Já na estratégia de comparação, você apresenta 2 ou mais ideias para evidenciar suas semelhanças ou diferenças. Novamente, uma sugestão pessoal minha é que você apresente apenas 2. Se você apresentar mais, corre o risco de você se perder e acabar não desenvolvendo nenhuma das ideias de maneira completa. Temos aí como exemplo, de maneira análoga, o movimento LGBTQIA+, revela, assim como o feminista, discriminações enraizadas na sociedade. Então, existe uma semelhança entre os movimentos, porque ambos apresentam discriminações enraizadas na sociedade. Sobre a estratégia de enumeração, essa consiste em enumerar fatos que comprovem, né, a relevância do que você decidiu defender. Ou seja, eu trouxe aí como exemplo o seguinte: em primeiro lugar, né,
que é um marcador de enumeração, a ineficiência do governo mostrada nos dados do IBGE, em que 70% da população está insatisfeita com sua atuação, revela que tal. Agora, a argumentação pautada na causa e no efeito, ela revela os motivos da problemática exposta, né? Por que aquilo acontece? Em seguida, revela as consequências e os desdobramentos desse problema. Isso pode ser visto em consequência de uma sociedade que prioriza o ter ao invés do ser, ou seja, esse é o porquê, né? Essa é a causa. Distúrbios alimentares são frequentes em adolescentes no país. Esse é o desdobramento. Lembrando que em um mesmo período podem existir diversas estratégias argumentativas. Não só porque você escolheu a estratégia de enumeração, isso significa que você não possa fazer um link com outras estratégias também, tá certo? Sobre a estratégia argumentativa da alusão histórica, o autor ele compara o passado e o presente. A partir dessa comparação, se tecerá uma reflexão crítica em relação ao recorte histórico realizado. Esse recorte histórico ele deve ser feito de maneira específica, ou seja, você deve trazer datas, locais e fatos ocorridos, para que não seja uma argumentação superficial, não seja muito vago, o que você está querendo trazer de relação do passado com o presente, certo? Então, observem também que nesse exemplo que eu coloquei, existe uma especificidade muito grande em relação ao que está posto do passado, porém também em relação ao presente, porque deve existir uma ligação. Você não está trazendo um fato do passado apenas por trazer um fato do passado, você deve relacionar com a realidade presente, tá certo? E já na contraposição, duas perspectivas sobre o mesmo assunto são apresentadas, figurando em um contraste de argumentos. Nesse tipo de argumentação, os operadores argumentativos eles são muito presentes, como no entanto, todavia, por outro lado, não obstante. Porque o que acontece? Você vai trazer uma questão, depois você vai dizer, porém, não é isso que acontece. Como, por exemplo, a questão dos direitos que são assegurados pela Constituição, porém nem todos possuem esses direitos assegurados. Né? Então, é uma contraposição, duas perspectivas sobre o mesmo assunto são apresentadas, porém, são diferentes essas perspectivas. Então, gente, para o desenvolvimento, a aula foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? É importante que vocês nos acompanhem no Instagram e também pratiquem a redação. Então, vão lá no Drive, dê uma olhadinha na proposta de redação da semana para que vocês possam fazer a redação e a gente corrija. Tá certo? Um beijo e até a próxima.